diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil. De um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo. E com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista, eu sou Beto Ribeiro e eu pergunto, que crime é esse? Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro, se não puder, tá tudo certo. Desde que você venha comigo até o final e você vai vir comigo até o final. Deixa meu encontro marcado com a nossa queridíssima Solange Beretta. Minha querida amiga, irmã de fé, mestre. Solange, seja sempre bem-vindo, a casa é sua, o canal é seu, tanto que você escolhe as suas pautas e eu adoro, porque eu sempre sou bem surpreendido por elas. Fico aqui só olhando, aprendendo e ouvindo você contar a história. Este caso que a gente vai trazer aqui não é um caso de grande repercussão, mas é um caso de uma boa investigação e de um bom final de júri, é isso? Sim, é um caso que demorou muito para ser julgado, né? Foram 11 anos para ser julgado, Beto. Ele foi julgado quando? Ele foi julgado em 2023, mais ou menos. E tudo aconteceu... Em 2011, dia 23 de outubro de 2011, por volta das 9h30 da noite, na cidade de Curitiba, capital do Paraná, envolve a Anderson Correia Machado, Sandra Andréa Correia dos Santos e Alisson Schmidt Costa. Quem é quem nessa história? O Anderson e a Sandra foram casados por 11 anos, ou seja, desde 2000. Tiveram 2 filhos, um casal de filhos, que na época tinha em torno de 8 e 10 anos. A menina era um pouco mais velha, né, que o menino. Um casamento que não estava dando certo já há bastante tempo, com muitas brigas, muitas discussões, com agressões físicas, com boletins de ocorrência. Ele, conforme o depoimento dela, não trabalhava, não era dado ao trabalho, mas para ela, os dois conversavam sobre a separação, mas resolveram que isso somente se daria quando as crianças ficassem um pouco maiores. Ela precisava dele para cuidar das crianças enquanto ela trabalhava, e ele não trabalhava. Entendi. Então, e ele cuidava dele? Ele era um bom pai, pelo menos? Sabemos? Ele era um bom pai. Ele cuidava bem das crianças, né? Até a separação. Depois da separação e depois do ocorrido, aí realmente começou a haver atrito com os filhos. A Sandra era uma mulher que trabalhava o dia todo, ele permanecia em casa, eles moravam num condomínio de casas. Pelo que eu pude observar, era um condomínio de casa. Lembra do caso da Ana Flávia? Da Ana Flávia Gonçalves, sim. Gonçalves. Um condomínio de casa, sim, mais simples, de classe média. Exatamente, simples, mais simples. Ali naquele condomínio moravam os pais dele, morava a mãe dela e as 2 irmãs, cada qual na sua casa, mas todos no mesmo condomínio. O que ela fazia? Que ela trabalhava bastante? Ela, na época do crime, ela trabalhava como vendedora e caixa numa loja. Ou seja, ela tinha que cortar um dobrado para poder manter a casa. Sim, sim. Ele, segundo ela, era usuário de maconha, né? Fazia uso de maconha, álcool esporadicamente, mas fazia uso de maconha. E ela diz assim, olha, para mim a situação acabava sendo uma situação cômoda, entre aspas, porque eu chegava em casa, cansada do trabalho, as crianças já estavam de banho tomado, já tinham jantado, e eu podia ir fazer daí o trabalho da casa, o serviço de casa, sabendo que os meus filhos estavam em segurança e cuidados pelo pai.
Ah, mas só Ele era um um bom pai. ponto, né? Ela trabalhava o dia inteiro, ele Uhum. usava o dinheiro dela para comprar droga e beber. Ele cuidava das crianças, mas não da casa. Ou seja, ela ainda chegava em casa, ela que cuidar Sim. da casa, Aí é ele nem exigir cuidava. demais, né? Aí é exigir demais do pobre Não, eu digo coitado. assim, porque hoje tem até casamentos onde o homem virou o dono da casa, vamos, como se fala. E tá tudo certo, a mulher sai, mas ela chega, ele que cuidou da casa, ele que comprou o supermercado, ele fez. E tá tudo, estando bem para todo mundo e todo mundo se fazendo bem, tá tudo certo. A O problema divisão é de que aí tarefas. ele já era um abusador mesmo, né? Sim, sim. E sempre havia brigas. Assim, o que a gente percebe é que ela, nas brigas, também revidava as agressões, até como uma forma de defesa, né? Revidava as agressões, e havia já boletins de ocorrência de violência doméstica, mas eles resolveram continuar morando na mesma casa. Ela dormia num quarto com a filha e ele dormia no outro quarto com o filho. E assim eles levavam, não tinham conversa, era aquela coisa assim, dividíamos o mesmo espaço físico, mas não éramos parceiros. Não era um casamento mais. Não era mais um casamento, né? A bem dizer, não é. Quando chegou 6 meses antes do crime, né, o crime ocorreu dia 23 de outubro, 6 meses antes do crime, eles resolvem, ou ela resolve, simplesmente se separar definitivamente, e ele vai morar na casa da mãe dele, Que é ali onde no também mesmo morava condomínio. no mesmo condomínio. As crianças estavam muito bem adaptadas àquele condomínio. A escola era em frente ao condomínio. Ou seja, ela sair dali era um imóvel alugado, não era um imóvel próprio. Ela sair dali desestruturaria as crianças, a rotina das crianças. E ela queria preservar justamente essa rotina das crianças. E como? A separação, em que pese ser uma separação que foi envolta em agressões, né, durante toda a união, acabou acontecendo de uma forma tranquila, porque aí ele continuava cuidando das crianças, a tia das crianças, irmã dele, a Rose, ela morava ali também, com a mãe dele. Então, ela, como não era casada, era uma pessoa mais velha, ela tinha os cuidados também com os sobrinhos. O pai dele, durante esse período de separação, ajudava, inclusive, com alimentos para os netos. Fazia uma feira, fazia um supermercado, acabava ajudando, mas ele não pagava pensão, ele não trabalhava e estava ali disponível para o que fosse necessário para as crianças. Até que, um mês antes dos fatos, ela não é bem reencontrar, porque o Alisson, ele era um conhecido já antigo da família. A mãe da Sandra, ela gosta de ser chamada de Andréia, porque é Sandra Andréia. A mãe da Andréia, ela tinha uma sorveteria lá quando eles eram jovens. E ele era um cliente da sorveteria, mas eram todos muito jovens, veja. Ela, quando os fatos ocorreram, ela tinha 36 anos, 35, 36 anos, né? Então, ela se casa com o Anderson quando ela tinha 25, 26 anos, 25 anos, né? Recapitulando os nomes, a Andréia era casada com o Anderson, que é com Sim. eles que eles tinham essa relação de 11 anos com filhos, mas uma relação já deteriorada em cima de tudo que você contou, já com boletim de ocorrência, o que já me surpreende, porque a Maria da Penha não tinha ainda, né? Não, Porque assim, ela tem um boletim de ocorrência de agressão, mas ainda manter ela morando com ele, mudou ela muito isso. naquela época, Beto, o que acontecia muito, né, era o seguinte, isso eu vivi essa época Como como promotora promotora de mesmo. justiça. As mulheres faziam o boletim de ocorrência, a autoridade policial
por vezes, não alertava, dizia assim, a senhora tem 6 meses para representar, não explicava exatamente, não existia essa cultura da mulher saber quais eram os direitos que ela tinha e que deveres ela tinha que exercer, né, que obrigações que ela tinha que exercer para poder ter os direitos protegidos. Então, olha, a senhora aparece aqui, então até 6 meses a senhora tem para representar. A expressão violência doméstica não existia ainda, se falava apenas de briga de casal. Exatamente. E se falava demais em briga de casal, ninguém mete a colher, em briga de homem e mulher, ninguém mete a colher, deixa que isso eles resolvem, isso é uma coisa deles, era muito assim, né? Sim, eu vivi essa época intensamente quando eu era promotora de justiça em Barueri. E muitas das vezes passou-se a ter uma interpretação que, se a mulher ia à delegacia de polícia pedir a elaboração de um boletim de ocorrência, para nós aquilo já era uma representação, já era uma manifestação de vontade que o seu agressor fosse processado. Nós tínhamos não havia necessidade de ser expressa. Então, ainda que o delegado de polícia colocasse no termo, a vítima foi orientada a representar num prazo de 6 meses. Já existia a representação. Nós entendíamos que não, né? Eu era uma das que entendia que não. A partir do momento que ela foi, tanto porque ela tinha também a possibilidade de se retratar dessa representação. Nós entendíamos que essa representação ela se dava já com o comparecimento da vítima na delegacia de polícia. Então, quando nos chegava era o termo circunstanciado, né? Nós dizíamos, não, ela foi até a delegacia de polícia, ela já manifestou interesse e nós dávamos o andamento. Ela poderia, até a denúncia, ela poderia se retratar da representação. Entendeu? Então, como uma forma de proteger o direito da mulher, que muitas vezes não era bem informada pela autoridade policial, via de regra, homens. Solange, não é nem que ela não era bem informada, ainda existe isso que eu vou falar, mas na época, então, ela era orientada a não fazer. Muitas vezes tinha aquela coisa assim, tem certeza? Você vai estragar a vida do cara. O pai dos seus filhos. Olha os seus filhos, como é que vai ser? Sim. O que você fez para deixar ele nervoso? Vamos pensar um pouco. Havia um desencorajamento Exatamente. à representação. Em alguns casos, havia uma desídia da polícia ao deixar de informar o que era representação. Veja, você chega para uma pessoa leiga, e mais ainda, né, eu lidava na época com o público, tanto de um nível socioeconômico elevado, Alphaville, Tamboré, mas também, e o próprio Barueri tinha uma classe média. Tem uma parte de classe média muito boa também. Boa, mas você tinha a periferia. Agora, você disse para a pessoa, olha, a senhora tem até 6 meses para representar. Preste atenção, o que é representar? Então, o que eu vim fazer aqui? Explicar, né? Olha, veja, a senhora pode pensar, a senhora reflita, se é isso mesmo que a senhora quer, quais são as consequências. Enfim, Beto, não se dava esse tipo de atenção. A mídia, né? Nós não tínhamos uma mídia digital que informava tão bem quanto hoje. Hoje, as pessoas têm acesso, nós estamos falando isso de 2011. A gente pensa que faz pouco tempo, mas não faz pouco tempo. Nada. É ontem. Né? Foi ontem, ou melhor, faz pouco tempo, mas faz pouco tempo, aqui não faz muito tempo, é nada. A gente evoluiu muito. Até abrindo um pouco do caso, para a gente entender a violência doméstica como um todo, a Lei Maria da Penha chega em 2015, estou errado? 13? Beto, olha... E agora eu não estou lembrando. Saulo, se você puder ver quando começa ali... Eu vou pedir para o Saulo pesquisar aqui. Por favor, porque realmente Uma pergunta em cima disso que você está me contando do passado para hoje, para a gente ver como a gente evoluiu, pelo menos.
Você mesma põe aí que a mulher podia tirar a representação, podia tirar. Hoje pode? Não, Não pode mais, né? O não, que eu acho ótimo. sim. Porque o Estado tem que representar essa pessoa, Até até então, mesmo Beto, na. antes, ela não poderia também retirar, mas houve um interregno entre o não poder, né, ser uma ação penal pública incondicionada para ação penal pública condicionada. Aí ela já tinha, então, vários boletins de ocorrência, mesmo assim ainda Exatamente. morando com ele, então era um casamento que tinha. Então, só para a gente resumir de novo. Tem a Andréia e o Anderson, que eram os casados e tinham 2 filhos, morando na mesma casa, uma casa alugada no condomínio, cuja família do Anderson também, onde a família do Anderson também vivia. Os filhos estudavam na escola em frente ao condomínio. Logo, existia toda uma estrutura já das crianças, por isso que, inclusive, Sim, quando ela pede a separação final em 2011, ele, o Anderson, sai da casa, vai para a casa da mãe e ela isso. permanece no condomínio para que Sim, os filhos fossem o menos prejudicados possível. Ela exatamente. vai e ela tem um ex-paquera, que é o Anderson, Que é o Alisson. o Alisson. Lá de Anderson é o trás, ex-marido. o Anderson, Na desculpa, verdade, não era nem um paquera, era um rapaz que frequentava a sorveteria da mãe lá atrás. e lá atrás. E quando ela se separa, ele fala assim: olha, desde aquela época eu já ficava de olho em você. E ele era amigo dos irmãos dela. Ele frequentava o ambiente familiar dela, Ah, por isso né? que eles se reencontram, então. Exatamente, exatamente. Daí ele falou assim: desde aquela época eu olhava para você de uma forma diferente. E eles começam com um conhecimento, estavam se conhecendo, porque na verdade o conhecimento eles tinham, mas muito superficial. Ela ficou casada há mais de 10 anos, né? E aí no dia anterior aos fatos, o Anderson vai até a casa dela, leva uma carne assada, para o almoço dos filhos. Então, E ela eles não tinha estavam. medida protetiva. Não Não tinha tinha, medida só os protetiva. boletins de ocorrência, mas não. E só uma coisa para retomar: os boletins de ocorrência de violência doméstica eram o quê? Agressão física? Eram. Então já Mas acho que mostrava ela que não foi existia. fazer. Que ela Ela também não foi devolvia a fazer agressão que você falou. ela não foi fazer exame de Exame de corpo de corpo de delito. delito, né? Chamava a polícia, também tinha isso que ela narrava, chamava a polícia, ela a polícia militar vinha, olha, vamos parar com isso, sabe aquela conciliação que existia muito nessa época. A polícia chegava e falava assim: meu senhor, o senhor, por favor, o senhor se acalme, não é assim que age. E existia muito isso, muito. Essa função da polícia militar no atendimento a esses problemas domésticos, por incrível que pareça. Por Sim. incrível que pareça. Né? Muito bem. E ele continuava indo na casa, via os filhos, havia uma convivência harmoniosa entre os filhos e ele, e para ela isso também era bom, porque ele ficava de olho nos filhos enquanto ela trabalhava. Tá? Ele vai até a casa dela no domingo e leva uma carne, isso no dia dos fatos, tá? No próprio dia dos fatos. Foi na hora do almoço, levou uma carne, não quis almoçar ali, as crianças comeram e ele foi embora e tudo bem. Ela vai até a casa da irmã, o Adson também está lá na casa da irmã, ele era amigo dos irmãos dela, só que mais à noite ela sentiu uma dor de cabeça muito forte e precisava de medicamento. E ela pede para o Alisson levá-la até a farmácia. Isso é por volta de umas 9 e pouco da noite. Ele leva ela até a farmácia e a irmã dela, uma das irmãs, né,
Era a Nara e a Kelly. Ela tinha duas irmãs que moravam ali, cada qual na sua casa, mas todas no mesmo condomínio e próximos, né? As casas, inclusive da Nara e da Kelly, eram geminadas. E ela vai até a farmácia e a irmã, não lembro se é a Kelly ou a Nara, liga para ele e fala assim: olha, o Anderson, o Dinho até, a gente chama, né? O Dinho tá ligando aqui direto atrás de você e querendo saber de você e tá meio louco. Meio louco porque insistindo. Aí ela falou assim: não, tudo bem, né? Tô voltando, eu só vim comprar remédio. E ela retorna ao condomínio. Quando ela retorna ao condomínio, ela retorna no carro do Alisson. Eles estão chegando e ela vê o carro do Anderson parado debaixo de uma árvore, meio que não escondido, mas em um lugar não muito iluminado. Ela falou assim: ele está ali. E ela para na frente da casa das irmãs e desce do carro. Ela falou: vou falar com ele, né? E o Alisson já ia embora. Né? Diante disso, ele falou assim: não, ela vai falar com ele, eu não, né, não vou me meter nisso, né? Alguma coisa que ele quer falar. Ela sai do carro, no que ela sai do carro, o Anderson vem correndo na direção dela. E ela coloca as duas mãos na cintura e falou: o que é, Anderson? E ele passa por ela. Ele passa por ela e esfaqueia ela nessa direção profundamente, sai correndo e vai em direção ao carro, onde estava o Alisson. A porta ainda estava aberta do carro, a porta do passageiro, e ele avança sobre o Alisson. Nesse momento, ela disse que sentiu algo como se fosse mas ela não viu o que tinha acontecido. Quando ela olha, ela tinha sido eviscerada, ou seja, as vísceras dela foram expostas com aquela facada. Meu Deus. E do braço também jorrava sangue, porque como ela estava com essa posição, ele vem por aqui, pega o braço dela e esfaqueia. E ele, no interrogatório dele, policial e judicial, no júri ele não quis se manifestar, não respondeu a pergunta de ninguém, as perguntas de ninguém. E ele pega e diz que ele estava com um canivete que ele usava no trabalho. Primeiro que ele não trabalhava, segundo, nenhum canivete ia conseguir, né, produzir aquele tipo de lesão, né? Houve a evisceração por laceração. E ela falou assim, era uma bexiga, né? Eu não sabia o que era aquilo, e eu sangrava muito, e eu entrei no hall da casa da minha irmã e batia, né? Abre. Só que toda essa cena é visualizada pelos filhos do casal. E ainda não existia o agravamento da pena quando o crime era praticado na frente dos seus filhos, dos seus, né, descendentes e tal. E a sobrinha também, a filha de uma das irmãs. E uma das irmãs vê aquela confusão toda e o grito dela, abre. A irmã abre, coloca ela para dentro, e enquanto isso, ele está tentando esfaquear o Alisson. Só que a surpresa, você vê que o carro estava até ligado, né, que ele pretendia, deixou e já ia sair, ele sequer desligou o motor do carro e o carro andou, chegou a bater na grade dessa escola que existia em frente ao condomínio. Mas ele esfaqueou também o Alisson? Sim, esfaqueou a mão. O Alisson, não sei como, porque ela não vê a faca. A Andréa não vê a faca, ela vê ele correndo.
Veja, você pode segurar a faca pelo cabo e esconder a lâmina E mega nessa premeditado, região, organizado, orquestrado, esperado. Ele teve tempo certo? para pensar 500 vezes em não fazer, né? E foi muito rápido, muito rápido. E o filho dela, naquela semana, tinha visto uma faca dentro do carro do pai. E era uma faca grande. E o Então, Alisson veja, vê ele essa estava faca. esperando o momento mais propício para ele agir. Mais propício para ele agir. Então, ela não vê a faca. Então, mas o Alisson vê. E o Alisson diz, não era um canivete. Era uma faca grande, de cabo branco. Aquelas facas que a gente Pelas conhece, peixeiras. que são usadas por açougueiros. A gente tem em casa também, né? Aquelas facas. Então, ele estava já munido dessa faca dentro do carro dele. E veja, o cara não tinha emprego, mas tinha carro, né? Eu fico pensando, não tinha emprego, mas tinha carro, seja lá que dava o carro para ele. Não tinha emprego, mas conseguia comprar uma faca. Não tinha emprego, conseguia beber e fumar maconha. Não tinha emprego e conseguia viver Viver de pequenos vendo o quê? expedientes, sabe aquela coisa assim? Ou a irmã era uma irmã que era solteira, já um pouco mais velha, tinha mãe. É aquela velha história, né, Beto? Você acaba Vai se passando. escorando aqui, escorando ali. Exatamente, Sempre em cima de exatamente, mulheres, né? Mãe, irmã, exatamente. esposa. A filha que Nesse deve cuidar momento, dele. ele vai e esmurra a porta, depois que ele não consegue atingir o O Alisson, né? Alisson. O Atinge, ou Alisson, melhor, por que ele que ele não atinge atinge-a. com uma faca tão grande? Ele corta a mão, que é Ele defesa. consegue, ele fala que ele não sabe como, ele se esquivava. Veja, ali o Alisson ele estava encurralado, mas também o posicionamento do Anderson dentro do carro também não proporcionava uma movimentação mais ampla dos golpes. E o Alisson tinha as pernas, diz que ele chutava. Quando ele conseguiu chutar, ele saiu para fora. E daí, claro, né? Daí juntou gente. E ele ainda tem a pachorra de passar na porta da casa das irmãs, aquela, né, aquelas duas casas geminadas, bater e falar assim: eu vou voltar para terminar o que eu comecei e eu vou matar vocês duas, se referindo à irmã, a quem ele já A havia, irmã da Andréia. a irmã da Andréia, a Kelly. E daí ele some por um ano. Por um ano ele some. Bom, a Andréia é levada pelas irmãs para um hospital particular, até eu anotei, era o Provida, uma coisa assim, porque era o mais próximo que tinha da casa dela. Ela falou assim: ainda fiquei 2 dias lá, arrumei uma dívida de 15 mil reais. E o médico que a atendeu nesse hospital particular disse que se ela não tivesse sido atendida naquele momento, ela teria contraído provavelmente uma infecção hospitalar e vindo a Total. óbito. Não, e até mesmo pode dar uma sepsemia total ali. Exatamente. Então, chegando lá, eles suturaram aquela lesão rapidamente e fizeram uma laparotomia. Só que 2 dias de internação, 15 mil reais, gente simples, que não tinha. Depois ela teve que negociar essa dívida e transferiram ela então para o Hospital Cajuru, que é um hospital público lá em Curitiba, onde ela ali foi operada, né? Operada ela já tinha sido. Ela foi tratada, cuidada e depois ficou sem trabalhar muito tempo por conta dessas lesões. A gente percebe bem no depoimento dela que ela, quando fala da cena, veja, era um crime ocorrido 11 anos antes. Aquilo traz para ela uma memória assim que ainda no dia do júri, 11 anos depois, faz com que ela se emocione e fique realmente muito descontrolada.
Ele foi E ela denunciado pelo quê? Por tentativa de Ele foi homicídio? denunciado Porque por não tinha tentativa, feminicídio. não, tentativa de homicídio duplamente qualificado pelo motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, tanto com relação a ela como com relação ao Alisson. Então, Com relação duas tentativas de homicídio. duas tentativas de homicídio. O juiz que presidiu o júri era o doutor Tiago. Tiago Flores, Né? de quem Thiago você é muito Flores, fã. sou muito fã. Infelizmente, ele não está mais no júri. Você falou, né? Uma pena. Infelizmente não está. E a promotora de justiça, daí então eu sou assim, tenho adoração por ela, que é a doutora Ticiane, né? Ah, sim. Eu não sei, ela é nordestina, né? Uma mulher muito bonita, mas muito firme. Olha, ela é uma promotora porreta. Porreta, é uma promotora porreta trabalhando em Curitiba, maravilhosa. O debate dela, sabe, a maneira como ela explica, a maneira como ela se dirige aos jurados, fantástico. E ele foge, um ano depois ele reaparece, não é preso, não há uma prisão preventiva, nada, ele estava respondendo solto, belo e tranquilamente. E por que ele volta? E onde ele esteve? Ninguém sabe. A gente não sabe. Mas ele volta e volta para casa da mãe? Ela sai do condomínio, ela muda as crianças de escola, ela permanece com relacionamento com o Alisson por um ano. Ia perguntar, ela e o Alisson permaneceram juntos? Sim. E por um ano, mas depois eles terminam e ela acaba conhecendo o atual marido dela, que era um policial militar. E hoje que eu digo, é no dia né, hoje eu não sei, mas na época do júri, ela era bombeira. Bombeira, e o marido policial militar. E daí, quando ela se casa com esse policial militar, ele para de perturbá-la. Aí ele passa também a ser agressivo com os filhos. Na verdade, não é só o ser agressivo. Ele perdeu, com essa conduta dele, ele perdeu toda a autoridade com relação aos filhos. Aí ele chama a atenção da filha, a filha já adolescente, mocinha, e ela fala assim: quem é você que fez o que fez para querer ter autoridade sobre mim? Ele vai em cima das mulheres, né? Vai. Não, e pior, ela conta um fato, até o doutor Tiago da vida dele, da família. Interrompe essa pergunta, porque ele passa a ter uma outra mulher e tem filho com ela. Meu Deus do céu. Impressionante, né? Eu não consigo entender como que uma pessoa tem uma relação com assassino, ponto. Agora, com um feminicida, com um homem que quer matar a mulher porque ele tem o desejo de posse, como uma outra mulher, não dá. Não dá para entender, né? E daí, ele chegou, ele é tão, né, é tão assim, fora da casinha, que ele chegou aí onde este menino, filho dele, trabalhava, levar o filho que ele tinha tido com essa outra mulher e dizer assim: você andou se relacionando com a minha atual mulher, esse filho é seu. Olha só que absurdo. Como é que é? Ele volta, eu não entendi. Veja, um ano depois ele volta a andar ali. Ele viu que não deu nada, não tinha prisão, não tinha absolutamente nada. Estava tranquilão. Ele falou assim: não deu em nada. Né? Não deu em nada. Aí continua, quer se relacionar com os filhos, tal, e lá pelas tantas, os filhos, inclusive, apesar de terem esse problema, os filhos gostavam muito de morar naquele condomínio. E tinha a tia Rose, que era uma tia que, né, protegia ele. Ele volta quando a mãe dele falece. Ele volta quando a mãe dele falece. Daí ele volta, acho que por conta do velório, enterro, essa coisa toda. E acaba herança, né, amor? Herança. Não é para dar adeus para mamãe. Eu quero saber o que mamãe deixou para mim. Esse é bem geralmente o caráter dessas pessoas. E daí ele passa a morar com a Rose. E daí as crianças
Tinha os amigos ali, tudo, e a mãe falou assim: vocês preferem morar com a tia Rose? É isso que vocês preferem? E ela já estava num outro relacionamento, num outro casamento, né? E eles já eram grandes, e eles falaram assim: você se incomodaria? Eu falei: não, mas os atritos entre pai e os filhos, ali, é claro, uma convivência mais íntima, começaram a aflorar. E lá pelas tantas, ele tem um relacionamento, ele tem um casamento, um novo casamento, com uma mulher que tem um filho com ele. E eu não sei, isso não ficou muito claro. Isso a Andrea conta, en passant, mas o doutor Tiago interrompe a doutora Tiziane e fala assim: olha, eu não vou querer perguntas nesse sentido, porque não tem relação com os fatos. O doutor Tiago um juiz muito, assim, tanto para promotor quanto para advogado. Ele impõe os limites que ele entende que devem ser colocados ali no julgamento. E ela fala en passant sobre isso, que ele teria ido onde o filho trabalhava, o filho adolescente trabalhava, ele acho que o menino não tinha nem 18 anos, e como o menino se relacionava bem com essa segunda companheira, Agora entendi. ele falou assim: você está pensando o quê? Você teve alguma coisa com ela? Esse filho deve ser seu, sabe uma coisa? Mas isso não ficou assim muito bem explicado, foi lançado e a gente não pôde saber mais a respeito. O Anderson fala para o filho que o filho traiu ele com a atual esposa, ou seja, o filho dele é do filho e não dele. Uma coisa E muito Andrea louca. fala como é que foi conviver com esse homem que devia estar preso e não saiu o julgamento. Ela tinha convivência? Por favor. E ela só deixou de ter medo, porque ele ia na casa das irmãs, gritava, a mãe Ainda dela... continuava? Continuava, a mãe dela estava viva, disse que a mãe dela falou assim: Dinho, para com isso, Dinho, vai viver a tua vida. É Ela porque eles vivia não tinham mais um casamento. É que ele perdeu a boa vida, né? Ele perdeu o controle, né, Beto? Ele perdeu o controle. Lembra quando eu falei daquele dia que ele levou aquela carne assada? Diz que ele chegou para ela e falou assim: nossa, eu gostaria de poder mudar, ser outra pessoa, que a nossa vida fosse diferente. Eu queria. Daí diz que ele pega assim no braço dela, assim, tirar um pedacinho de você e fazer uma outra Andréia só para mim, porque agora você já sabia que ela já tinha um relacionamento. Olha que coisa louca. Jesus. E ele só Coisa para louca. quando ela casa com o policial militar, porque acho que ele ficou Exatamente, receoso com porque o policial daí militar. cria. Ele tem Aí tinha medo. Se ele não tem respeito, ele tem medo. Medo, claro, né? Quem tem medo, né, Beto? Tem medo, né? Sabe até onde pode ir. Essas pessoas, elas sabem qual é o limite. Elas vão testando, mas ela sabe que certos Vão limites é melhor não testando. testar. E com os filhos ele continuou tendo uma relação, eles também se afastam. Porque, olha, Não, seu pai continuaram falar para tendo... você que você chifrou o seu pai com a sua madrasta, que o Pois filho da sua é. madrasta é seu, é assim, é É aterrorizador. surreal, né? É surreal. Horrível. Bom, aí ele acaba demorando, claro, ele era um réu solto, e finalmente temos o júri. A Mas doutora 11 anos, Tiziane, Solange, 11 11 anos. anos Beto, mas isso não é incomum. Não, já fiz Isso vários aqui, eu não fico sempre é. surpreso. Isso não é incomum. Eu cheguei a fazer júri de. Veja, eu fiquei no primeiro tribunal do júri até 2019, né? Quando eu me aposentei. Eu cheguei a fazer plenário, eu fiquei de 2009 a 2019. Eu cheguei nesses 10 anos a fazer júri, de fato, ocorrido em 88, 89. É muito. Ai, Depois houve gente. uma mudança legislativa de que porque ficavam suspensos, né, Beto, Lógico. júri, né, quando não se encontrava o réu,
para fazer o plenário. Lembra, existia essa época em que a lei impedia que a pessoa fosse submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri se ela não estivesse presente. Daí se expedia mandado de prisão, nunca ninguém, porque era muita gente nessa situação. Quando modificou a lei, nós tivemos que fazer um mutirão, Beto, pegar todos esses processos que estavam suspensos por conta dessa não intimação do réu para o plenário do júri, e nós tivemos que botar isso para andar. Nós passamos a trabalhar muito, porque daí nós falamos assim, não, isso aqui não pode ficar parado. Existia um caso que estavam prescrevendo, crime de homicídio, Beto, cuja prescrição era de 20 anos. Como é possível? Com várias interrupções, com vários marcos interruptivos da prescrição, que é algo que eu já expliquei. A citação do réu, depois a decisão de pronúncio, tudo isso interrompe e volta a contar de novo. Mesmo com essas interrupções, nós tínhamos casos de prescrição. Aí essa modificação na lei veio consertar. A partir do momento que a pessoa foi citada, ou ainda que não tenha sido citada, mas contratou um advogado para fazer a defesa, ela tinha ciência da acusação e, portanto, ela não precisava ser intimada pessoalmente da pronúncia para ser levada a julgamento pelo Tribunal do Júri. Essa foi uma modificação legislativa muito boa, sabe? Muito boa. Nós conseguimos colocar em dia, claro, deu muito trabalho, desceram 1.500 processos para que nós analisássemos e víssemos em que casos estavam presentes os requisitos para que a gente pudesse levar a júri aquelas pessoas que até então estavam na impunidade. Entendi. Como estava o Anderson agora em 2023, ele vai ser julgado, ele não foge, ele não chegou a ser preso em momento algum, Solange? Não. Aí ele foi levado a julgamento. Tribunal do Júri esse, né? Aí Tribunal do Júri, porque a tentativa de homicídio é júri. Tribunal do Júri. Ele alegava o quê? Não alegou nada? O que ele alegou? Ele não quis ser ouvido. Mas a defesa dele fala o quê? A defesa disse o seguinte, que ele não tinha intenção de matar. Ele queria só cortar ela. A defesa foi, claro, né? A defesa teve várias teses, né? Teses subsidiárias. Primeiro, que ele não quis matar. Portanto, tratava-se de uma lesão corporal de natureza grave, né? A outra tese da defesa, uma tese subsidiária, é que ainda que se os jurados entendessem que houve esta intenção, que não estavam presentes as provas que evidenciavam que o motivo tinha sido fútil. A tese anterior até, que ele, na verdade, agiu por violenta emoção. Olha você, né? Você vai dar risada, eu sei. Por violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima. Nossa, mas qual a injusta provocação? A mulher tá indo para casa dela com dor de cabeça. Ela já se separou, é injusta provocação. Por quê? Porque ela começou a namorar um cara? Pelo amor de Deus, gente. A doutora Tiziane foi muito sagaz e ela diz assim, não, pera um pouquinho. Então, qual é a injusta provocação? Porque a defesa não conseguiu nos dizer qual é a injusta provocação. Não teve um surtinho? Não teve um surtinho, legítima defesa? Não, legítima defesa não tinha. A injusta provocação é porque ela estava se relacionando com uma outra pessoa. Então, isso é ciúmes. E se é ciúmes, está descrito na qualificadora de motivo fútil. Uau! Não, ela é terrível. Essa promotora. Muito bom. Eu sou fã dela. Quero ir a Curitiba conhecê-la pessoalmente. Eu sou fã número 1 dela. Ela é muito sagaz, muito boa.
Bom, as mulheres no júri são fantásticas, né? Ai, não tem a menor. As mulheres são fantásticas, Me ponto. desculpem os homens, os promotores de justiça, mas olha, eu sou mais as Mas o Thiago mulheres. Flores é homem. Sim, mas ele é juiz, ele não é Ah, tá. promotor. Entendi, eu sei. Tá. É o Ministério Mas eu já tive Público aqui que eu tô... juízas, Tá. eu já tive juízas Tiago Flores, viu? Eu já tive doutora Eva, uma juíza fantástica no primeiro tribunal do júri, era o Tiago Flores. Assim, total, amava trabalhar com ela. E então seria um homicídio privilegiado, uma tentativa de homicídio privilegiado. É claro que não colou, né, Beto? É claro que não colou. A doutora Cristiane O tentativa de recorda... homicídio privilegiado é o que mesmo, Solange? Como? Como o tentativa de homicídio privilegiado que você falou, que eles também Porque, tentaram já. veja, eu quero matar, eu não consigo matar porque circunstâncias alheias à minha vontade impedem que o resultado morte ocorra. No caso dela, da Andréia, foi o pronto-socorro feito pelas irmãs e o atendimento eficaz e rápido ocorrido no hospital que ficava a 3 minutos da casa deles. Foi Isso diminui a pena? Sim, não. A tentativa sempre diminui, né? De 1 a 2 terços, Sim. né? Porque nós não temos o crime Não consumado. tem a morte. Mas o que a defesa queria dizer? Que esse crime foi cometido com violenta emoção e, portanto, era uma tentativa de homicídio privilegiado. E se era uma tentativa de homicídio privilegiado, e o homicídio privilegiado, quer tentado, quer consumado, ele aborda o aspecto subjetivo. E daí ele é incompatível com a motivação fútil, tá? Mas ainda nós tínhamos uma qualificadora que era uma qualificadora objetiva, que era o recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Tá? Então, você pode ter homicídio tentado ou consumado privilegiado e qualificado, desde que a qualificadora seja uma qualificadora objetiva. No caso, seria objetiva. Mas, enfim, a defesa queria que tirasse que, primeiro, foi lesão corporal. Segundo, se entendesse que houve tentativa de homicídio, que era privilegiado e que não houve surpresa, porque era impossível ela não prever que ele poderia atacar. Enfim, Neto, foi a Defensoria Pública, né, que faz uma defesa sempre de muita qualidade técnica, mas só que ela tem um limite, né? Ela tem um limite. Ainda a doutora Tiziane, achei que foi até, nesse caso, eu discordei dela, né? Porque ela disse para os jurados, olha, até acho que o recurso que ele se utilizou não impossibilitou a defesa da vítima Sandra Andréa. Para mim, impossibilitou totalmente, né? Mas porque, veja, eu vejo um homem vindo correndo em minha direção. Assim que você não vai acreditar que você é uma faca. Que ela não vê. Ela só sabe descrever a faca porque o filho, posteriormente, diz que esta faca estava no carro do pai e porque o Alisson viu a faca. Mas ela descrever, ela disse assim, eu só senti como se um ar entrasse. Ai, que horror. Né? Eu entendo, e os jurados entenderam assim, que estava presente o recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Com relação a Andréa, tá? A Sandra Andréa. Com relação ao Alisson, eles entenderam que não houve. Porque, na verdade, Beto, a qualificadora fala recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima. Quando o promotor vai elaborar a denúncia, que eu falo que é o ato, eu digo assim, que é o ato de criação, é o momento em que o promotor tem que estar voltado para aquilo, ele está criando a peça acusatória. Para mim, era um momento de êxtase.
de êxtase. Eu amava pegar um inquérito e transformar aquilo numa denúncia. Mas eu fazia pensando no plenário. Como é que isso vai ser encarado lá? O que eu tenho aqui para poder, lá no plenário, defender essas qualificadoras? Então, veja, o que impossibilita não é o que dificulta. Né? Uma coisa é impossibilitar. No caso dela, para mim, restou evidente que era impossibilitar. No caso dele, foi narrado como impossibilitar, mas eu teria narrado na denúncia, não sei quem fez a denúncia, e veja, que não vai nenhuma crítica, que era como eu agiria, tá? Pelo amor de Deus, né? Quem sou eu para mexer na obra pronta de um promotor de justiça? Longe de mim essa pretensão. Mas eu teria colocado que dificultou a defesa dele. Por Não quê? impossibilitou. Porque ele foi encurralado. Sim, por mais que ele tenha tido, é mais complexo. E né? se não tivesse saindo pessoas gritando isso, aquilo, você está só dificultando, você não está impossibilitando. Né? E outra, ele encurralou e permitiu ainda que o Alisson chutasse, empurrasse, evitasse ser atingido em órgãos vitais. Eu, Solange, teria feito uma denúncia de impossibilitou a defesa da vítima com relação a Sandra e dificultou a defesa da vítima com relação a ele. Mas isso sou eu tinha uma visão... Não, tem uma ótima lógica nisso. Tem uma ótima muito lógica. minha, né? Muito bem. Realizado o júri, o doutor Tiago, que sabe, como ninguém, aplicar a dosimetria. Né? Sabe fazer uma dosimetria como tem que ser feita, em que pede o Tribunal de Justiça do Paraná seja useiro e bezeiro, mas isso todos os tribunais de justiça são, sabe, Beto? Infelizmente, isso é um problema que a gente tem. A segunda instância, ela está muito distante do problema, ela está muito distante Está muito na tal autores. Letra fria da lei. Exatamente, sabe? Eles se esquecem que um dia eles foram juízes e como era isso. Talvez porque já faz tempo que foram e viveram numa outra época. Também tem isso, Beto. A gente também não pode esquecer que o cotidiano deles, né, os casos que apareciam eram outros. Enfim, há um distanciamento realmente, com raras exceções. Nós temos exceções fantásticas. Em São Paulo, eu digo que nós temos alguns juízes que são juízes que não se distanciaram, desembargadores que não se distanciaram da sua atividade quando eram juízes de primeira instância. O doutor Luiz de Mello é um, né, que eu amo de paixão, que era amigo pessoal meu, né, e era um juiz muito duro, além de outros também que eu conheço. Ele condenou o réu por essas duas tentativas a 27 anos, 7 meses. Uau! Uhum. É que eu não tenho como foi a dosimetria, porque o doutor Tiago, ele tem por hábito não ler na íntegra a sentença. E ele pode fazer isso, até porque a sentença ela é disponibilizada às partes para que tenham conhecimento, até para que depois recorram. Entrem em seus recursos. Nossa, 27 anos, Solange. 27 Bom anos. Então, na número, para verdade, tentativa. Exatamente. Mas veja, Pega a Elisa Matsunaga, teve 16 anos. Mas eram duas vítimas, duas qualificadoras. Ele deve ter reduzido do mínimo com relação a Sandra, porque o iter criminis foi totalmente percorrido. Com relação ao Alisson, talvez ele tenha reduzido só da metade. Ele aplicou duas qualificadoras. Ele levou em consideração, muito provavelmente, como eu bem conheço, como pensa o doutor Tiago, levou em consideração a conduta social, né? Os boletins de ocorrência, que não podem pesar como antecedentes criminais, mas eles podem pesar no momento da personalidade, né? Da personalidade do acusado. Enfim, ele leva em consideração
o artigo 59 é levado muito a sério pelo doutor Tiago, coisa que raros juízes fazem. Eu digo que é muito raro, sabe? É o carimbo, né? E ele não, ele analisa, ele faz perguntas para a vítima, sempre veja, ela falou que quando ela olhou o corpo dela, depois da cirurgia, ela falou assim, eu parecia um porco. Sabe quando corta? Ela se imaginou assim, um pedaço de carne, né, de um animal que é utilizado na alimentação cortado. Ela depois teve que fazer cirurgia reparadora. São várias, né? Beto, você ter uma laparotomia, você ter uma cicatriz na lateral que foi... uma coisa é você cortar com bisturi, outra coisa é você vir com a faca. Sim. Uma coisa é marca de cirurgia, outra coisa é marca de crime. Exatamente, de uma lesão provocada por um instrumento pérfuro cortante, né? E veja que teve que ser suturado rapidamente, não vão chamar um cirurgião plástico para se suturar ali. Uma mulher, a imagem de uma mulher, veja, tudo isso ele leva em consideração. O fato dos filhos, ainda que não fosse previsto em lei, ele levou em consideração as consequências do crime. Os filhos, a sobrinha, viram... Não, e essa mente cruel que ainda fala pro filho que o filho traiu, pegou a madrasta. Isso aí, claro que ele não levou em consideração, né? Mas mostra bastante a personalidade dele também. Mostra a personalidade desvirtuada dele, né? Desvirtuada. E como disse a doutora Tiziana, a impunidade não pode ser a resposta. Ela fala, a educação, eu achei tão interessante isso que ela falou, que eu até anotei, sabe, Beto? Ela fala, eu até anotei, se for como você, eu anoto, depois não sei onde é que eu assim, bom, eu já desisti de mim nessas anotações. Quando você procura, eu te pergunto uma coisa, ele 27 anos e ele saiu preso. Ele foi preso, o doutor Tiago tem esse entendimento, já mesmo antes dessa modificação na jurisprudência, até pelo Supremo Tribunal Federal, de que a prisão deve se dar, né, quando porque o entendimento dele é o seguinte, se o júri é soberano, a condenação ela é soberana, e se a condenação é soberana, ela deve ser... Isso ele já tinha esse entendimento já de muito tempo, e era essa a fundamentação. E agora ele está amparado ainda pelas decisões... Mas será que ele ainda está preso, esse Anderson? Sim, está preso ainda, continua, né? E veja, ele... Como o crime é antes do pacote anticrime, lá de 2019, ele tende a sair mais rápido, né, do que se fosse hoje em dia. Mas mesmo assim, ele vai passar uns bons anos na cadeia, hein? Sim. Ele vai ficar lá. Mas ele viu que não deu em nada, né? Chegou um momento... E eu achei muito tocante a doutora Tiziane dizer que ela se penitenciava pela demora, né? Claro que não foi ela a responsável pela demora no julgamento, mas ela pedia perdão à vítima em nome das instituições da justiça pela demora, né? Por ela ter que reviver. E é muito interessante que você mesmo questiona sempre muito por que a própria defesa enrola e vai demorando, né? Recorre. Beto, é impressionante a diferença entre os depoimentos que são dados na fase de instrução, que foram lá para trás, e os depoimentos em plenário. A memória das pessoas, o cérebro da pessoa apaga determinadas memórias que precisam... ela não apaga aquilo que é muito grande, mas detalhes, e aí que a defesa se pega para dizer que a testemunha está mentindo, que a testemunha falou uma coisa lá e agora está falando outra coisa aqui, entendeu? Essa demora, ela é muito... Tem gente que morre pelo caminho, né, Solange? Sim.
sim. Ah, claro, as testemunhas falecem. Eu já tive casos, Beto, que a testemunha teve Alzheimer. Como é que ela vai prestar depoimento? Não, você Como é tem que o ela vai caso prestar depoimento? da Fujitsu, da Fujitsu, que o homem morreu, o Sérgio Gadelha. Ele Sim, morreu, sim, o autor morreu, ele não sim, foi julgado. sim, sim, não foi Ele morreu julgado, livre. né? Então, a demora, ela prejudica muito o processo. Então, essa tática da defesa em protelar o julgamento, amanhã é outro juiz que ocupa aquele cargo, que tem uma visão mais humanista, e daí resolve conceder uma liberdade provisória, né? Covid desaparecem, que daí resolvem, que eu achei interessantíssimo, né? A decisão, assim, não, vamos soltar todo mundo, que eles podem pegar Covid, aqui fora, lá dentro eles estão protegidos da Covid, né? Lá dentro eles têm que estar, em princípio, Isolados, né? isolados. Isolados, né? Infelizmente a gente via, não, vamos soltar, quer dizer, é uma desculpa, né? Muito ridícula, né? Sim. Para você liberar a vaga dentro das Não. penitenciárias, né? Isso vale um dia também a gente fazer uma conversa sobre isso. Solange, meu amor, um caso que eu não conhecia, eu acho que poucas pessoas conheceram e agora vão conhecer através de você. Parabéns, como sempre, por ser Eu fico tão garimpando, né? sabedora de contar uma história. Eu sei que os casos midiáticos acabam assim sempre tomando assim um protagonismo, mas Mas não esse são, mas você sabe que os casos não conhecidos, ó, eles são os mais curiosos pelas pessoas também. As pessoas têm uma curiosidade maior, até porque vai descobrindo, como eu fui descobrindo, junto com você, essa história, todo mundo está descobrindo também. É uma história que você já traz começo, meio e fim, que é mais interessante ainda. é muito assim, a gente eu fiquei muito tocada com a reação da vítima 11 anos depois ao relembrar o dia dos fatos, sabe? Ao relembrar o dia dos fatos. Então você percebe bem, e provavelmente o doutor Tiago deve ter levado isso em consideração, porque era muito autêntico, sabe? Era uma reação muito autêntica. Esse medo, o choro, né? Não é aquele choro que a gente vê, né, com lágrima de crocodilo, não, ela estava muito tocada ainda. Aquilo apavorou, né? E eu imagino que Imagina. não podia ser diferente, né? Mas Só a a gente justiça faz. chegou. A Sim. justiça chegou. Ainda bem que chegou. E boa, pelo tudo que você contou. Solange, a gente vai se despedindo aqui e as pessoas não sabem que eu vou gravar mais uma coisa com ela daqui a pouco, então a gente dá tchau agora e daqui 2 segundos eu te dou oi de novo. Então um Tá beijo bom. pra você e Um até beijo daqui a pouco, grande. que vai ser daqui a pouco mesmo. Até já.